Vanguardas europeias é o tema da aula de hoje. A gente vai para a vinheta e a gente começa logo em seguida. Vamos lá, Mandela! Olá, meninos e meninas, jovens do meu Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou Geraldo Filho e vamos começar, a partir de agora, a estudar sobre as vanguardas europeias. Mas antes, a gente precisa compreender o significado da expressão vanguarda. Vanguarda vem do francês avant-garde, que, na verdade, ou seja, é a frente da guarda. São aquelas pessoas pioneiras. E europeias, a gente, é um adjetivo pacto porque ela ocorre na Europa. Portanto, as vanguardas são manifestações artísticas, sobretudo dentro das artes plásticas, que tiveram significações extremamente importantes para o movimento moderno da literatura na Europa, né, das artes plásticas de um modo geral, da arte de um modo geral na Europa e no Brasil, até porque o ano de 1912 ele vai ser um ano muito importante, porque é o ano que o Oswald de Andrade vai à Europa e toma contato com todas essas manifestações. Essas manifestações serão determinantes para o surgimento da Semana de Arte Moderna no Brasil 10 anos depois, em 1922. Mas, dito isso, e para fazer um outro contexto aqui, nós estamos falando do assassinato do príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, Fernando Ferdinando, em 1913. Nós estamos falando da Primeira Guerra Mundial em 1914, da Revolução Russa e de todo um aparato que eu já conversei com vocês, que eu já falei com vocês aqui nessa videoaula no pré-modernismo, porque o contexto é o mesmo. A invenção do avião, a luz elétrica ganhando dimensão nos grandes centros urbanos, o vidro fazendo parte da sociedade agora, portanto essa noção de público e privado começa a se misturar e as pessoas podendo ficar até mais tarde nos cafés, né, podendo fazer o que eles chamavam antigamente de flanar. O que é flanar? É você poder fazer o seu trote, você poder andar nas ruas e poder fazer observando tudo o que estava acontecendo, como o João do Rio bem escreveu e criou um título para o seu livro A Alma Encantadora das Ruas. Mas as vanguardas europeias, e eu vou destacar aqui as 5 principais, que são o futurismo, o cubismo, o expressionismo, o dadaísmo e o surrealismo, tá? Vocês vão perceber que elas tiveram uma influência muito grande na maneira como vários artistas, não só os artistas plásticos, mas também como vários poetas, principalmente essa primeira aqui, que é o futurismo. O futurismo, como o próprio nome já nos indica, cultuava o futuro, exaltava o progresso, a tecnologia, as máquinas que estavam à disposição do homem moderno no início do século passado. O automóvel, o avião, a luz elétrica, o rádio, o cinema, tudo isso interferiu na produção artística dos poetas e dos artistas plásticos, e o grande nome aí vai ser o italiano Marinetti. E vocês vão poder perceber que o futurismo ele vai influenciar muito a literatura brasileira, sobretudo a arte do Mário de Andrade, que vai aparecer na primeira fase do modernismo da poesia brasileira. O Mário de Andrade vai exaltar muito o futurismo. Já outras duas vanguardas ali, o cubismo trabalhava com formas geométricas, mostrava o desconcerto, o desajuste com o mundo moderno, a questão da guerra, a questão da morte, do horror ali. O grande nome do cubismo é o Pablo Picasso, e essa sua obra não se restringe, né, essa produção cubista, ela não restringe somente a essas 2 primeiras décadas do século XX, tanto que a obra mais famosa dele é lá da década de 30, que retrata o horror da Guerra Civil Espanhola, que é a obra Guernica. Tudo isso eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui para que vocês possam acompanhar, ter acesso a todas essas informações. E vocês vão perceber que uma outra vanguarda nessa mesma época que é o surrealismo. O surrealismo, pessoal, trabalha com a ideia da transcendência, ou seja, é para além do real. Muitos artistas, dentre eles Salvador Dalí, achavam um absurdo aquele horror da guerra, toda aquela modernidade que poderia ser usada a favor do progresso da humanidade, se viu em muitos aspectos como retrocesso. Então o surreal é aquilo que transcende, tá? Então isso começa a associar com alguns devaneios, alguns delírios, com algumas construções imaginárias daquela parte que transcende a realidade. Por isso é algo surreal, tudo bem? Agora nós também vamos voltar ao expressionismo. O expressionismo ele começa a aparecer dentro de um cenário
dentro de uma produção aqui, na qual retratava de maneira mais aprofundada a essência do ser humano, ainda ligada, ainda assustada com esse cenário que eu acabei de falar para vocês, tanto do surrealismo, tanto do cubismo. E o grande nome que aparece aqui, autor da obra O Grito, é o alemão Eduard Munch, por exemplo, como vocês vão perceber. E a quinta vanguarda europeia que eu gostaria de destacar para vocês aqui é o dadaísmo do Tristan Tzar. O Tristan Tzar, pensando na ideia da ironia, do deboche, do ilogismo, ele pensou assim: vou criar uma escola artística para mim. Qual o nome que eu vou dar? Dadaísmo. Assim era essa ideia. O dadaísmo, ele trabalhava muito com a ideia do ilogismo, prefixo i, tá? Ou seja, i de não, de negação. Então era negar a lógica, era desconstruir esse mundo racional que estava numa programação letal, ou seja, buscando a letalidade. Tá? Então, essa produção, essa maneira de pensar a arte dentro desse cenário que estava sofrendo com toda a revolução tecnológica, científica, política e cultural da Europa no início do século XX, desencadeou formas diversas de pensar e do fazer artístico. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Se você gostou desse conteúdo aqui, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, chegou até o final desse vídeo aqui, se inscreva, ative o sininho para receber as próximas notificações e até mais. Valeu, fui!